nesse webinar. Geralmente a gente acaba fazendo em conjunto, né, com outras pessoas e da equipe, né, e todo o nosso trabalho em conjunto para trazer o conteúdo para vocês. E hoje eu tenho o prazer ilustre de estar aqui com o André Gurgel, mais conhecido como Gurgel. Depois a gente vai se apresentar um pouco e muito feliz em mostrar um pouco na prática, né, principalmente a IA, mas olhando contextos reais, né, do nosso dia a dia. Então, hoje, nessa participação que a gente vai ter aqui junto com a Atlásia, né, sempre incentivando a trazer todo esse contexto da tecnologia, das funcionalidades e todo o trabalho e investimento que vem sendo feito em IA, eu acho que é muito curioso o fato da gente falar agora, depois de tanto tempo, né? A gente identifica todo o cenário ali da Atlas implementando isso, a jornada em si, mas eu acho que a gente tem um momento muito bom, Gurgel, e principalmente no evento da Atlassian, que vai começar semana que vem, depois a gente vai falar um pouquinho, né, o evento anual. Acho que é bacana a gente entender o que foi lançado antes e o que vai vir depois, né? Então a gente acaba aprofundando no que a gente tem hoje e começa a entender a estratégia deles do depois. Então, acho que a gente já entendeu o contexto, acho que muita gente já entendeu o porquê das coisas, mas às vezes eu sinto falta dessa prática, né? Sou uma pessoa muito do vamos usar, vamos utilizar, entender o potencial para a gente conseguir trazer para todo mundo, né? Todos os pontos aí e maximizar o uso do produto. Então, o objetivo do webinar é esse hoje, gente. O Gel vai trabalhar num processo mais moderador, eu num processo mais técnico hoje, mas mostrando na prática para vocês. Mas esperem bastante coisas. Acho que vamos ter um conteúdo muito bacana e principalmente a navegação. Então, explorem, questionem. Acho que é muito importante vocês perguntarem as coisas. Pode ser que a gente não passe por alguma específica que vocês já viram ou algum cenário que vocês gostariam hoje, dentro do processo de vocês, da prática de vocês, aplicar IA. Porque a gente sabe que tem muitos cenários, né, dentro ali da inteligência da Atlassian. A gente traz alguns casos selecionados muito bem exemplificado, né, pelo Gurgel, num ambiente mais estratégico e de negócios. Então, se vocês têm algum ponto, algum case, mencionem aqui, vamos conversar depois. E a questão não é só a venda aqui, né, da oportunidade de negócio, mas é como a gente consegue compartilhar esse conhecimento com vocês, tá? E esse é o maior prazer que eu tenho aqui, trabalhar na consultoria, é conseguir compartilhar isso. Então, só uma breve, né, introdução, Gurgel, do tema em si, para o pessoal também já setar a expectativa. Vai ser técnico, né? A gente vai ter bastante coisas aí de trabalho na ferramenta voltada a contexto. Acho que isso é muito importante. Eu sou Fernando Horn, como todo mundo, né, a maioria aqui já conhece também. Eu Fernando, você tá sempre no primeiro slide ainda. estou no primeiro? Não foi É, para o segundo? Ah, tá pausado aqui, um minuto. Tá pausado, deixa eu dar o resumo. Agora foi? agora foi. Maravilha, agora tem as nossas fotinhos aqui. Mas retomando, hoje eu acabo liderando toda a parte de entrega, né, de delivery, consultoria aqui na A-Players. Tenho satisfação total de trabalhar com os produtos e sempre acompanhar a evolução, bem empolgado aí para o que tá por vir aí para o futuro. De novo, já trabalho há muito tempo com os produtos Atlassian. Esse ano vão fechar 16 anos. E cada vez mais a gente vai se reinventando com esses produtos.
Então, sou responsável, né, pela parte técnica aqui. E vou parar de falar um pouco em si, só o Fernando, né, mas apresentar o Gurgel, que é o meu grande parceiro aqui na caminhada e na jornada junto a A-Players, junto com a Atlassian também. Fala um pouquinho, Gurgel, deixar agora Legal. cada vez mais tu se soltar aí e assumir o controle. Obrigado, Fernando. Bom, pessoal, obrigado por atender e estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento com vocês. Hoje, meu papel na ePlayers é liderar a operação da Atlas, propriamente dita, mas aqui para esse webinar, eu vou me intitular aqui que eu sou o senhor inconformado, porque eu sou e sempre fui aquela pessoa que em algum momento numa reunião, ou pelo menos em pensamento, e aí talvez você se identifique com isso, que parou e pensou assim: pô, não é possível que não tenha um jeito mais fácil de fazer essa atividade. Então a IA, ela responde muito a essa anseio dos inconformados que gastavam muito tempo para fazer coisas que talvez uma inteligência, hoje a artificial, nos apoia para trazer eficiência, né? Então a essência da Atlas, e isso, na verdade, converge um pouco com a essência da Atlassian, que surge para produzir uma plataforma que entregasse aos desenvolvedores de software uma capacidade e uma eficiência mais latente, mais verdadeira na função deles, né? Então, eu acho que a gente aqui, como um papel de crítico no bom sentido de, poxa vida, a gente está dedicando muito tempo para desenvolver tal entrega, quiçá a gente comece a evoluir, criar tecnologias para nos apoiar e esse tempo se reduz, né, e produz uma efetividade de produtividade maior, né? Então, aqui vocês vão ver que a gente veio muito na prática, então assim, pô, não é possível que se gasta tanto tempo para fazer isso. Fernando, será que daria para otimizar isso usando a classe Intelligence ou o Rovo, que são os dois mecanismos de inteligência artificial presentes no contexto da classe? E aí a gente vai trazendo um pouco desses exemplos, materializando na prática, como o Fernando colocou, e abrindo, na verdade, um convite para que vocês todos que já operam com a classe ou não operem a classe, quiser dar continuidade na busca por uso mais efetivo dos recursos de inteligência artificial da Atlassian, a gente vai dar essa continuidade. O meu desejo aqui é que após esse webinar, a gente dê continuidade nessa conversa. Excelente, eu quero ver se eu vou conseguir, né, responder todas as perguntas e na prática, né? Vamos lá. Mas a gente fez ali o nosso dever de casa, mas é bom porque a gente aplica o caso em tempo real e a gente consegue identificar os caminhos, né? Acho que isso é muito importante. Beleza, feliz do Gurgel estar aqui hoje. Uma pequena agenda só para vocês entenderem, né, a dinâmica, o que a gente está buscando hoje numa visão não só de IA, mas Atlassian, né, reforçar alguns pontos de direcionamento, posicionamento. É muito importante também vocês entenderem como a Atlassian está pensando por trás disso, né? Dessas estratégias. Então, falar um pouco sobre A-Players e Atlassian num foco hoje, qual é a nossa estratégia principal em produtos, estratégias, pilares e processos em si. Explicar um pouco da AI, né, da Artificial Intelligence da Atlassian, no Atlassian Intelligence, mas tem alguns fatores e alguns pontos que eu acho muito importante a gente esclarecer, para a gente não confundir, né, as coisas e setar expectativas muito altas num item só do Gira, ou do Confluence, ou dos produtos. Depois a gente tem os casos de uso, né, então o Gel vai estar trabalhando em alguns contextos, algumas perguntas, a gente vai estar saindo da apresentação indo para a plataforma. E os dois últimos tópicos aqui, algumas dicas, tá? Só para vocês entenderem depois de tudo que a gente viu,
as dicas do especialista, vocês entenderem também onde a gente consegue praticar isso, que tipo de treinamentos nós temos, como nós, né, A-players em si, podemos ajudar e a gente deixa aberto para Q&A aqui. Né? Então, podem ir colocando dúvidas, podem ir interagindo aqui no chat com todo mundo. Eu vi aqui que tem bastante gente que é fera, já é avançado no produto, Gurgel, então a resposta é grande para nós, viu? Então, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa jornada aqui. Falar um pouco sobre a A-Players junto com a Atlassian, tá? Acho que é importante também entender o pensar antes da configuração do produto. Né? Então, a gente teve uma grande evolução de 2024 até agora, e justamente eu vou dizer até essa semana, né? De 2024 até essa semana, foi uma estratégia da Atlassian. Agora, da semana que vem até 2026, eu vejo que a gente segue muita direção que foi formada, foi criada e organizada pela Atlassian, mas com uma evolução muito maior. Então, teve coisas e informações dentro do evento do ano passado que não foram ditas e foram acontecendo ao longo do ano. Né? Movimentos e estratégias, posicionamento. Então, a gente vê hoje o System of Work, né? Que é a estratégia da Atlassian nos pilares estratégicos dentro de uma organização, a forma como eles lidam, o vocabulário ainda continua muito forte, esses que vocês estão vendo na tela. Então, sempre quando vocês pensarem em produtos Atlassian, pensem aonde ele se encaixa. É isso que a Atlassian quer. Por exemplo, o Gira. O Gira, hoje, numa visão atualizada, ele se torna uma plataforma onde se adapta para qualquer tipo de negócio, para times de software, times de negócios em si, para fazer gestão dos projetos, iniciativas, tarefas, trabalho. Então, ele é algo mais completo, onde ele passa por todos os ciclos estratégicos. Mas quando a gente começa a olhar outras ferramentas e outros produtos que são muito, hoje, o foco da Atlassian, mas a gente acaba não explorando muito, né? Eu digo nós, usuários, comunidade, e a gente tenta trazer isso para vocês. O Gira Software hoje não existe mais, é Gira. Mas quando a Atlassian foca na parte de desenvolvimento de software, a gente tem que entender que esses produtos não quer dizer que eu desenvolvo algo, eu uso esse produto. Mas o que eu desenvolvo, de que forma eu desenvolvo, como uma iniciativa, uma ideia, um objetivo chega hoje no momento de desenvolver. Então, às vezes, a gente confunde o vocabulário do pilar com uma palavra. Gira software, desenvolvimento, parece que é tudo focado nisso, né? Mas tem o antes e tem o durante e o depois. Então, assim, Gira Product Discovery, Compass, produtos que hoje não são explorados tão forte, eles vão ganhar e estão ganhando uma importância muito grande. Então, o que a gente não conhece aqui, pensem que é um foco onde vai crescer muito. Então, só para explicar para vocês, o Gurgel também está sempre passando a palavra, né, do System of Work. Essa é a minha visão, assim, Gurgel, só para deixar claro para o pessoal, né, os pilares da Atlassian, eles não estão voltados aos produtos em si, né, mas o antes é o que eu preciso, como eu vou fazer isso e conectar esse quebra-cabeça, né? Exato. Eu ainda gosto do entendimento, eu resumiria tudo que você falou de uma maneira, né, bem objetiva.
dizer que assim, se a Atlassian entrega eficiência, a base ou a fundação para que essa eficiência se traduza numa realidade é justamente onde, quando você é capaz, dentro da plataforma, de conectar as áreas de negócio com as áreas de tecnologias, com a área de desenvolvimento. Então, assim, a plataforma que permite a colaboração nessas três instâncias, área de negócio, TI e desenvolvedores, esse ambiente propicia para o cliente, né, para a empresa, um ganho de eficiência efetivo. E aqui agora a gente vai entrar de fato na parte do IA, porque tudo isso já era uma verdade por si só, numa boa fluência, numa boa conduta, adotando as prerrogativas de gestão de projetos, métodos ágeis, tudo isso a ferramenta já era preparada para produzir o elemento eficiência. Agora, com o advento do IA e do Atlas Intelligence, né, isso cria um contexto exponencial do ganho de produtividade. E aí a gente entra provavelmente na nossa pauta aqui, mas esse é a. Eu percebo que nós, como consultoria e serviços profissionais, a gente tem contribuído muito para que o cliente atinja um grau de maturidade, né? Desenvolva essa jornada de evolução dia após dia, porque isso tampouco é uma questão de adquirir os produtos e por si só tá ali tudo funcionando. Muito pelo contrário, né? É uma jornada de amadurecimento para que torne esse ganho de produtividade uma verdade, né? Então, é, aqui é o ponto de partida para os recursos futuros da IA que a gente vai comentar em seguida. Perfeito. E é importante vocês entenderem também, né, colocando com o que o Gurgel falou da visão principal, né, estratégica e o olhar que a gente tem para a evolução de cada pilar aqui, eu não preciso de todos esses produtos. Pensem no sentido do que eu tenho hoje, quais são os focos e os pilares que a gente tem e como eu consigo adaptar isso. Então, quando a gente fala do Giraline, poucas pessoas conhecem Giraline. Até a forma da venda do produto, ela não é tão simples assim. Quando a gente fala né, no nível mais estratégico e executivo, pô, a gente tem o Gira ali, o próprio Gira em si, né? Todo mundo faz isso, né? Essa evolução de iniciativa, objetivos, OKRs, e a própria Atlassian está indo para esse lado. Pensem nisso. Como eu consigo conectar o que eu já tenho aqui de Atlassian com outras plataformas, e a gente vê do lado aqui, né, a partir das integrações, para criar esse ciclo. Então, se eu tenho GitHub e não tenho Bitbucket, não tem problema, vamos seguir o fluxo. Então, pensem nisso. O que eu estou gerenciando dentro do meu ecossistema com os produtos Atlassian e aonde eu posso evoluir eles. Então, esse quebra-cabeça é importante. Fechou, gente? Só para vocês estarem ambientados, tenham a curiosidade das coisas. Em breve a gente vai ter novidade, mas continuamos aí nessa mesma estratégia. E o nosso papel, como o Gurgel falou, a consultoria hoje, ela não tem um papel só da configuração, né? A gente saiu um pouco da questão de ser expert da configuração, mas a gente entende o contexto do que a Atlassian está trazendo. Esse é o nosso objetivo hoje. Quando a gente fala de IA, né, dentro da Atlassian, a gente não pode confundir IA com a IA da Atlassian. Quando a gente está falando de inteligência artificial da Atlassian, ela tem várias vertentes. Quando a gente está falando de Atlassian Intelligence, ela tem um foco. Então, quando a gente olha a evolução do produto, e até eu gosto de colocar aqui a imagenzinha antiga, né, do automation, a gente tem três pilares hoje que ajudam em automações em tarefas rápidas, né? Automação, querendo ou não, é um tipo de inteligência artificial, mas ela teve o seu tempo e hoje já ajuda muito na evolução.
Quando a gente fala do Atlassian Intelligence, ele tem o foco dentro do produto. Então, é para ajudar as nossas tarefas, operações no dia a dia, e eu simplesmente ter ações e funcionalidades na minha navegação que vão ajudar no meu trabalho. E quando a gente está falando do Rovo, ele é um produto. Então, esse quadro aqui, onde eu tenho três itens específicos que me ajudam a ter uma qualidade e eficiência, a gente só não pode colocar eles tudo no mesmo bolo. E às vezes a gente acaba gerando uma expectativa muito grande. São coisas que se complementam. Então, hoje a gente vai falar muito sobre o Atlassian Intelligence, que são as funcionalidades dentro da plataforma dos produtos para a gente evoluir. O Rovo, que tem toda a funcionalidade mais voltada para uma IA generativa, conectado com o Atlassian Intelligence. E o Automation, automações, já era a base de tudo. Então, só para vocês entenderem o pensar, né? O Rovo não é a IA, o Atlassian Intelligence não é a IA, mas sim compõe a IA da Atlassian. Acho que isso é muito É, importante, tá? eu diria o seguinte, né? A busca por automações que produzem eficiência, sem os recursos anteriores, ela era construída dentro de uma modalidade de alguém realmente gerando aquelas automações manualmente. O Atlas Intelligence, ele já são produtos que a própria Atlassian, prompts já preparados, disponibilizados dentro da ferramenta do Gira, do Confluence, para quem tem a partir da versão Premium ou Enterprise. E nesse momento, ela já usou dos artifícios e dos recursos de IA para produzir um conjunto de automações automáticas. Então, elas vão te apoiar. Tá pronto lá, clique num botão, ela já está pronta, mas é um prompt da base de inteligência que a própria Atlassian traz do histórico dela. E o Rovo vai abrir uma oportunidade nova, que é de você criar os seus próprios agentes customizados diante da sua necessidade. Então, aqui, que aí, obviamente, vai explorar os recursos da inteligência artificial orientado a uma base interna de informações do banco de dados interno da empresa e ou até, eventualmente, apontando para informações que estão fora da sua base, né? Então, o Atlassian Intelligence está já incutido, mas é uma IA já prompts já desenvolvidos pela própria Atlassian e o Rovo parte pela parte da customização, né? E aí a gente desmistifica um pouco que sim estão presentes a inteligência artificial nos dois produtos da Atlassian, um já com prompts pronto e o outro para te permitir, te dar ferramentas para criar o seu customizados, né? Perfeito. Isso esclarecido, né, gente? Só para a gente setar as expectativas, os tópicos a gente conversa. E aí a gente tem até algumas perguntas, vamos poupar aqui, tá, gente? O pessoal até nos lembrou, que é para a gente filtrar um pouco o nosso público, no sentido do primeiro item que o Gurgel falou ali, um easter egg, né? O Atlassian Intelligence hoje ele está disponível a partir do Premium, né? Então, a gente tem Premium Enterprise com todas as funcionalidades. O Rovo ele é um produto, então ele é um licenciamento à parte. E o Automation hoje ele já está incluso tanto no Standard Premium Enterprise, mas com limitações de automação e a gente sabe que é uma dor de cabeça para todo mundo. Então a gente consegue ver o foco, né, da Atlassian nas suas camadas de produtos e evoluções. Tá? Então, entendido, todo mundo já tem uma visão agora de cada ponto. Pode ser que durante nossa conversa e demonstração aqui, vocês nem vejam onde a gente está usando, o que é o quê, mas a gente vai reforçar bastante. Eu acho que isso é muito, muito importante. Beleza. Vamos começar, Gugel? Vamos lá. Ai, agora o bicho pega, né? Vamos ver.
Ó, temos meia Ou, hora aqui para conseguir fazer uma demonstração de múltiplos casos de uso. Alguns vão inserir a utilização do Atlas Intelligence, outros a gente vai demonstrar alguma interface que o Rovo usa a inteligência artificial para apoiar, né? Então, indo direto ao ponto aqui, a gente tirou várias fotografias da realidade do dia a dia das empresas, né? Uma delas é a criação de um serviço, né, a disponibilização de um novo serviço dentro do ambiente dele. A maneira tradicional de fazer isso, você vai cumprir um conjunto de etapas manualmente para criar aquele serviço e se disponibilizar no seu portal de serviço. Hoje, através de um recurso de IA, existe uma maneira muito mais rápida, e adicional à rapidez, tem um tema aqui que é importante, que é a qualidade, né? Dessa escrita, dessa maneira de apresentar o serviço para o seu cliente interno de uma maneira mais elaborada, né? Então, o Atlas Intelligence, nesse ponto, é, deve ajudar em alguma coisa. Vamos ver aqui se o Fernando consegue nos mostrar, Fernando, para quem tem uma classe Intelligent, na hora de criar um catálogo de serviço aqui, um serviço novo, que ganho ele tem na hora de utilizar esse recurso? boa, vamos lá. A gente começa pelas mais adequadas, depois a gente vai. Adequadas não, mais simples e a gente vai evoluindo. Mas vamos lá, gente. Opa, já estou dando spoiler aqui de outro. Vamos aí. Voltando, Gira. Eu acho que todo mundo já conhece, né? Estamos aqui no Gira. Não coloquei na interface nova ainda, porque nem todo mundo tem. Então, se preparem, que em breve vão acontecer as mudanças, mas ainda vamos olhar nosso layout antigo aqui, né? Projeto de serviço. Então, vamos supor, como o Gurgel falou, a gente já tem nosso projeto, a gente quer fazer a evolução dele. Tem meu projeto Atlassian Intelligence aqui. Lembrando, tudo que tem esse logo que eu coloquei dentro desse projeto, mas tudo que tem esse ícone aqui é Atlassian Intelligence. É o foco deles nas funcionalidades. Vamos lá, vamos acessar nosso projeto, configuração. É um processo que eu estou mostrando numa visão de facilidade das coisas, né? Então, como eu reforcei, tipo de solicitação e a configuração disso, ela é um quebra-cabeça. Eu tenho que olhar o issue type, request type, começar a associar as coisas. Então, a Atlassian está evoluindo isso. Hoje, o nosso foco não é só a configuração, até a própria Atlassian está facilitando. E aí a gente chega no caso do Gurgel. Nesse meu projeto do Atlassian Intelligence, eu preciso criar um novo tipo de solicitação, onde eu preciso fazer uma requisição de horas extras, por exemplo. Eu estou trabalhando demais. Quando eu vou criar um tipo de solicitação, vocês vão ver que começam a surgir essas informações. Então, junto com a IA, o próprio Gira dentro do projeto vai me ajudar. Então, sou responsável pela área de RH. Preciso criar um formulário para requisições de horas extras previamente informado, juntamente com a aprovação do líder imediato. Aqui já começa uma conversa, né? Ali desenvolvido pelo Atlassian Intelligence, não é roubo. Tá? Então vamos buscar, vamos ver o que ele vai gerar aqui para nós. Então pensem que criei um projeto e agora do zero e eu preciso começar a criar o meu catálogo de uma forma mais simplificada. A gente sabe que sempre pode evoluir, né? Esse é o nosso papel. Solicitar hora extras, aprovar, registrar. Vou solicitar aqui. Quero esse aqui e vou criar. Já começo a fazer algumas perguntas.
né? Já faço toda a visão, o que que eu quero. Vamos supor que é uma solicitação de serviço com aprovação, né? Supondo que eu tenha aprovação. Próximo, qual grupo dentro do nosso portal vai aparecer? Eu vou colocar em solicitações comuns e eu vou criar. Ah, Fernando, mas eu posso chegar lá, criar, colocar o nome, texto? Pode, né? A questão, de novo, é a gente ter uma agilidade. Poupou tempo, a gente sabe, porque quando a gente começa a trabalhar nas solicitações, ele poupou. E aí, para fechar esse ciclo, Gurgel, como as pessoas conseguem trabalhar, existe uma opção de sugerir campos. E aí eu entro na questão principal que você falou. Se a nossa base do Gira hoje ela está com uma nomenclatura bem adequada, os campos são reutilizados, data de aprovação, por exemplo, é mais padrão, não é data de aprovação hora extra, data de aprovação de tal coisa. A gente consegue usar elementos, e isso exige a gente fazer sim um health check aí das coisas, entender. Se eu clicar em sugerir campos, eles vão trazer campos similares. Então, a ideia aqui é olhar toda a base que nós temos do nosso Gira e solicitar ajuda. Trouxe anexo, data de término. Eu posso adicionar o anexo, vai lá para nosso formulário, vou adicionar a data de término, que são campos já criados, e eles dão sugestão de outros campos aqui. Não na opção de criar, mas a opção, opa, talvez seja interessante você criar esses campos aqui também. E aí sim, obviamente, a gente pode ir na visão dos campos customizados, criar, então a gente já tem até uma visão de um processo aqui. Eu criei um tipo de solicitação, fui configurar o formulário com os campos, a própria IA já está me ajudando. Sugerir campos existentes ou sugerir campos que estão de acordo com o que eu escrevi. Então, a gente salva alterações. Perfeito. Vamos voltar lá para o nosso portal e apresentar o portal para vocês. Está aqui o nosso portal do Atlassian Intelligence, tá? Toda a visão. Solicitações comuns, solicitar hora extras. Está ali. Criei um item específico apenas. Eu falei bastante, né, Gugel, mas foi mais rápido. Então, primeiro ali é o check está feito. Criando solicitações, qualquer tipo, em qualquer classificação, utilizando a opção da IA. Excelente. E aí, a IA do Atlassian Intelligence, ela vai funcionar nesse âmbito em duas camadas. A primeira é na construção de um formulário para disponibilizar para um cliente interno, e depois ela pode apoiar também na devolutiva, na qualidade da devolutiva que o agente que recebeu aquela solicitação ele tem que dar uma devolutiva, certo? Aqui talvez questão de hora extra depende de uma aprovação, mas se fosse um tema, por exemplo, de como consultar as normativas a respeito da política de férias, a IA também apoiaria que esse agente que está responsável por responder elaborar uma devolutiva de altíssima qualidade, porque ele já vai ter uma base onde ele vai colocar as perguntas e respostas frequentes, ela vai apontar para algum link, para algum material interno armazenado dentro do Confluence. Ele já cria uma resposta extremamente elaborada e completa, sem que precise que a cada resposta o agente tenha que pegar uma informação daqui, trazer para cá a outra que está ali e ele perca tempo na confecção de uma resposta completa. Que na prática acaba que as respostas usualmente elas vão ou parcialmente respondidas, onde poderia ter já um script de resposta 100% completo para evitar a réplica e a tréplica, né, de um novo chamado. Então você economiza ali
Então, a classe intelligence vai aportar tanto na criação como na devolutiva desse reporte. Mas eu estou super preocupado com o tempo e já vamos para a próxima, que é a questão das buscas, né? Quando você tem muito projeto, para fazer uma query, um search dentro desses múltiplos projetos, você precisa ou ter um bom conhecimento da nomenclatura que você usa dentro da concepção do Jira Query Language, ou ficar indo de ponto a ponto, fazendo micro pesquisas em ambientes apartados, né? Então, eu acho que nesse aspecto também, Fernando, você acho que a classe intelligence pode ajudar, né, nessa questão de se eu não sou um profissional que tem o domínio do Jira Query Language, o Atlas Intelligence me apoia de alguma forma a encontrar a informação que eu preciso? Aí começam aos pontos mais operacionais também, saindo um pouco da administração. O que a gente consegue identificar? Criação de filtros sempre foi um grande desafio, né? Principalmente para eu conseguir criar algo mais avançado, né? E hoje, no momento que eu vou realizar algum tipo de pesquisa, eu tenho duas opções. O básico, onde eu seleciono as opções aqui de campos, e eu tenho o próprio JQL, né, que também evoluiu bastante, mas aqui tem que ter um aprofundamento um pouco maior. E aqui vocês já conseguem, né, ver a IA. A questão do Atlassian Intelligence, ele, na minha opinião, ele não é tão robusto quanto o Rove. Então lembrem que aqui a gente não está simplesmente falando com um chat GPT ou ter uma IA generativa já que vai trazer tudo. Acho que nesse momento vale o reforço que o Gugel comentou da linguagem. Né? Então, eu vou fazer um exemplo onde eu quero trazer itens com prioridades altas, por exemplo, ou críticas, ou quero trazer todos os tipos de solicitação de aprovação. A escrita aqui é bom reforçar os elementos que a gente tem. Então, por exemplo, para o projeto, vamos lá, Atlassian Intelligence, listar todas as solicitações com a prioridade crítica. Eu não vou ter nada, como você sabe, porque o projeto é do Atlas Intelligence, ele não tem nenhum dado lá. Então, eu quero mostrar para vocês o antes e o depois. Eu busco, ele vai tentar fazer aí a lógica dele. Vamos ver. Projeto Atlassian Intelligence, prioridade highest. Aí vem as questões. O valor Atlassian Intelligence não existe para o campo Project. Então, assim, a adaptação disso e o vocabulário, a gente tem que tomar cuidado. Porque quando eu limpo aqui e eu sou teimoso, vou fazer a minha pesquisa, Atlassian Intelligence JSN. Olha como muda. Essa nomenclatura aqui, nos primeiros contatos, ele não vai identificando. Quando a gente começa a reindexar, indexar todo o conteúdo, o próprio Jira Service Management consegue pegar com a Atlassian Intelligence. Então é algo novo para ele ainda. A gente constrói isso, a gente evolui isso. E aí a gente vai identificando e trabalhando aqui para criar uma JQL muito mais complexa. Mas claro, não adianta eu colocar aqui, o projeto de inteligência com uma prioridade mínima. Não temos esses valores, né? A gente não consegue interpretar. Então, se a gente muda aqui para o projeto Atlassian Intelligence
do tipo serviço, vamos ver se ele vai mudar. A ideia é, deixa eu só atualizar aqui. Ó, serviço JSN. Então só a gente tem que tomar muito cuidado. É como se eu estivesse conversando com as pessoas aqui. Não é do tipo do projeto Atlassian Intelligence, que tem o tipo de projeto criado no Gira como um projeto de serviço. Então, só colocar um parênteses aqui. Listar todas as prioridades críticas. E aí a gente vai começar. Eu estou num ambiente onde ele tá entendendo o que eu estou fazendo. Quando a gente indexar, cada vez mais vai funcionar. Então, retornando aqui para o projeto Atlassian Intelligence JSN, listar todos os itens com a prioridade crítica. Vamos ver o que ele vai fazer para nós aqui. Aí ele conseguiu. Claro, eu não tenho nada, mas ele criou a busca aqui e ele vai trazer o nosso resultado. Então a dica aqui é, Gurgel, entenda o campo que você está buscando, o projeto que você está acessando, para ajudar a inteligência aqui, o Atlassian Intelligence, a filtrar e trazer isso melhor. Exato. Eu diria que, complementando o que você trouxe, que a amplitude do Rovo, ela entrega uma capacidade de busca além de um produto específico. Então, quando você está no Atlassian Intelligence convencional, as pesquisas elas são feitas única e exclusivamente dentro da página que você está ou do projeto que você está. Quando você incorpora a capacidade de busca utilizando o Rovo, é a ferramenta, que acho que essa era uma dor de muita gente, ainda é, né? De muita gente que não tem Rovo. Poxa, a minha pesquisa ela é única e exclusiva por produto, por seção. O Rovo é onde você amplifica a sua capacidade de busca em todas as ferramentas que a Atlassian tem. Então, se você for fazer um search, se você tiver o Rovo e quiser trazer uma pesquisa amplificada dentro do Confluence, dentro de todos do Gira Service Manager, de tudo, ele vai ser capaz de fazer. Então, e isso faz com que a capacidade sensitiva do ponto de vista de interpretação de dados aumente muito, porque ele começa a ter um catálogo de base de dados muito mais amplificado. E por isso, o retorno dele se torna melhor. Então, acho que esse é um ponto importante da diferença entre o apoio do Atlassian Intelligence segmentado dentro de uma página e o apoio do mesma requisito de busca quando você tem o Rovo, porque ele vai permear todos os produtos da Atlassian. Isso é um ponto Perfeito. importante. E até é importante, Gurgel, só eu gostei dessa parte do Rovo, que tu já colocou a diferenciação, né? Onde é que está o Rovo aqui, né? Acho que muitas vezes perguntam onde é que está o Rovo. O Rovo está aqui em cima, ó, é um bate-papo aqui em cima. Ó. Tem um botão É, aqui onde ele abre, né, a visão e pode fazer essa mesma pergunta aqui, né? Agora sim ele é um prompt. Agora sim ele exato, porque o consegue Rovo ir vai ser muito capaz de mais. pegar uma linguagem não de código, né, a linguagem escrita, propriamente dito, né, talvez tudo que orbita dentro do mundo de inteligência artificial, ela é uma resultante de uma capacidade de pegar uma linguagem comum e traduzir numa construção de uma automação independente. Tá? Então, eu acho que esse que é o ponto central. Então, assim, se Perfeito. você não é programador, por que você vê muita notícia no mercado dizendo
você não precisa ser um programador, mas você consegue operar dentro do ambiente de inteligência artificial. É justamente pela capacidade da inteligência artificial traduzir uma linguagem comum em uma ação de automação que por detrás tem um código. Mas essa parte você, em teoria, não precisaria ter o conhecimento técnico para fazer. Então você faz uma linguagem escrita comum e o recurso da inteligência artificial produz a automação, né, os comandos para entregar o que você precisa. E ainda, Fernando, dentro dessa questão porque a gente está 11h50, a gente tem mais 10 minutinhos, a gente tinha um pouco mais, nem sei se vai dar para cobrir todas as demos que a gente tinha provisionados aqui, mas uma que eu acho bastante interessante de mostrar é a questão do summary, né, do resumo. Quando você está, imagina que dentro do Jira Service Management, no histórico de um ticket bastante grande, e às vezes o agente saiu de férias, um outro agente vai assumir aquilo. Como é que ele entende rapidamente é, um histórico muito longo dentro de um ticket? E é uma outra tela, mas eu acho que a funcionalidade também apoia dentro de um resumo de uma página de Confluence. Porque aqui a gente falou muito de Gira Service Manager e do Gira, mas o Confluence é um repositório de documentos bastante denso de quantidade de informação. Então, eu não sei se você conseguiria mostrar dentro de uma visão de ticket a qualidade de um summary e dentro de uma página de Confluence, como é que ele também consegue, através do Atlassian Intelligence, gerar um resumo objetivo e eficaz para que coloque qualquer usuário ali a par do status daquela página ou do ticket. Perfeito. Tanto para o Gira Service Management como para o Gira, essas funcionalidades mais específicas dentro de um item são ambos, são para ambos, né? Aqui a gente está olhando Gira Service Management como um exemplo, mas se eu verifico outros projetos, se eu tenho, por exemplo, um espaço de Gira Service Management ou até mesmo de Gira no sentido software, negócio e etc., qualquer desses projetos eles vão ter funcionalidades similares. Então, quando eu acesso qualquer tipo de projeto ou iniciativa ou exemplos que eu tenho aqui dentro, numa demanda de um trabalho, eu vou ter essas funcionalidades. Então, por exemplo, eu tenho o meu back-office aqui, eu posso ter demandas, filtros, atividades, e podem ver que é do Gira Software aqui. Posso ter tanto do Gira Service Management também, como a gente vai mostrar, e todos os nossos itens aqui, exemplos de projetos. Isso aqui são tudo exemplos, tá, gente? Quando a gente acessa uma atividade, qualquer uma que seja, eu posso, sei lá, entrar aqui em teste de organização. Tem um item aqui que o time estava testando, tem toda uma visão. Está um pouco cru ainda aqui, né? Tanto o summary da atividade e os nossos comentários. Se a gente tem uma interação muito grande, então vou colocar aqui aguardando cliente com a data prevista. Estou fazendo uma simulação de trabalho. Data prevista para 15/4/2025. Vou adicionar mais um comentário. Responsável pela atividade, André Gurgel. Então, foram diversas interações aqui. Imagina num ticket onde vai para o cliente, volta para cá, ou até mesmo numa demanda onde a gente tem um trabalho aqui, eu quero resumir. Então, basicamente, essa funcionalidadezinha, ela está aqui para fazer o contexto de todos os comentários e me trazer. A Denise, que foi a pessoa que criou aqui, menciona um teste de organização. Fernando está aguardando. A data é essa. E o André Gurgel é o responsável pela atividade. Então, num contexto amplo, isso já vai me resumir aqui dentro. E até mesmo dentro de uma visão mais voltada ao Confluence, como você falou,
na minha aplicação aqui, conectando com o ambiente do Confluence, como vocês podem ver, numa sandbox, vai ser muito similar. Vocês vão olhar todos os itens muito específicos hoje dentro de um espaço. Então, para qualquer página ou qualquer guia que vocês têm aqui dentro, cada vez mais aparecem as coisas, eu tenho a opção de resumir aqui. Então, eu posso simplesmente resumir o que é essa página. E aí, quando começa a perceber, Gugel, o acesso do Rovo junto com a IA, o Rovo começa a ter uma interação aqui a mais. Ó. Então, só para a gente identificar por que isso aparece para mim e por que não aparece. Que aí vem o ponto da gente identificar IA e Rovo. AI e Rovo. Mas aqui eu tenho o mesmo resumo de um conteúdo gigantesco. Posso até mesmo procurar aqui metodologias ágeis para pegar uma documentação um pouco mais completa. Metodologias ágeis com Atlassian. É um conteúdo bem maior, bem mais extenso, como vocês podem ver. E eu quero resumir isso aqui. Exato. A capacidade de resumo objetivo, acho que ganha-se muito tempo. Há uma pesquisa da McKinsey que diz que, em média, por dia, um funcionário, a empresa dedica 1,8 horas em pesquisas. Então, assim, eu preciso encontrar aquilo. 1,8 horas por dia por pessoa, na média, é muita coisa do ponto de vista produtividade. É, a gente está super corrido com a questão do tempo, a gente tem 3 minutos, mas eu queria deixar alguns convites aqui para que a gente dê uma continuidade. O primeiro é que uma das demonstrações que a gente faria era a criação de uma página do Confluence usando o Atlassian Intelligence e de como é incrível o fato de você poder, de repente, apontar ou anexar um perfil de página que você já tem como padrão da sua empresa e ele automaticamente entende aquela capacidade do seu formato, da diagramação, da linguagem. Tem um tema interessante de linguagem, né, que você consegue escolher se você quer uma linguagem mais formal, mais informal. Imagina quantos problemas se evitariam nessa questão de interpretação de texto, né? Se você tem ali um apoio onde você pode clicar, para esse contexto eu quero desenvolver uma devolutiva mais informal ou mais formal, quanto se ganharia dentre as relações. Então, assim, a criação de uma página já formatada dentro de um padrão que você pré-estabelece é um tema, e do lado do rovo, a criação de um agente que vai ser orientado a trabalhar de acordo com as prerrogativas que você definir, é um suporte que a gente pode também apoiar no momento que vocês migrarem para uma aquisição do recurso do Rovo, de como criarem agentes customizados para a sua empresa. Então é um tema importante, né? E para encerrar, John, estou super preocupado com o tempo, a ePlayers ela consegue, hoje a gente está modelando uma parte de treinamento que pode ser um treinamento em company, virtual ou presencial, para que a equipe que utiliza a Atlassian potencialize o uso dos recursos de inteligência do Atlassian Intelligence, se já estiver na versão Premium e ou Enterprise. E a gente pode fazer em company, a gente pode fazer numa sessão separada, colaborativa com outros interessados, ou a gente pode fazer de uma maneira exclusiva, tá? Então, assim, fica aqui aberto também a oportunidade de usar a nossa experiência na absorção e na construção desses dispositivos de inteligência artificial dentro do ambiente de vocês. Eu acho que a gente estourou o tempo, não sei se vai dar tempo. Vamos talvez estender aqui 2 minutinhos para talvez uma pergunta e uma resposta? O que vocês acham?
Oi, André, temos algumas perguntas aqui do chat. Eu posso ir passando para vocês? Por favor. Vamos lá. O Francis perguntou: para o uso desse serviço do JSM, do Jira Service Management, é necessário algum pré-requisito em apps? Por exemplo, se não tiver Script Runner ou o JWT, ainda funcionaria? Ah, se a gente teria, desculpa, eu fiquei confuso com a pergunta ali, por favor. Para o uso desse serviço em JSM. Francis, você quer passar mais alguma informação? Ah, sim, entendi. Esse serviço de IA, Rovo e tudo mais. Isso. Ele é independente de aplicativos, tá? Na verdade, os aplicativos eles têm que começar a se adaptar e muitos estão, tanto para o Rovo como para a IA também, tá? Então é um trabalho que a Atlassian está fazendo, mas isso são funcionalidades do Gira mesmo, do Confluence, tudo isso que a gente está vendo está no produto. O plugin não, os apps eles não afetam. Tá. O Ariel perguntou: na criação do request pela IA, quando criado, ele reaproveita campos ou cria? É customizável pelo prompt? Ele não cria campo, ele reaproveita. O que ele faz é sugestões de criação de campos. Então, baseado no cenário que a gente criou da requisição, com tudo que a gente falou com a IA, vai sugerir os campos que já existem, então vai mostrar na tela campos para adicionar direto, e logo embaixo vão ter sugestões para criar, e sim, manualmente em outra parte. E o Francis perguntou também: Fernando, você acha que o Gira Data Center vai ser descontinuado? Ah, essa aí é polêmica, né? O que eu vou dizer? Olha, até hoje, eu acredito que não. Né? Acho que ainda existe uma estratégia muito grande de empresas que precisam ter uma estrutura local, on-premise, para gestão de dados. Por mais que o cloud está evoluindo nisso e tem todo, né, um trabalho forte ali para segurança, eu acredito que o data center vai continuar. Eu acredito que não vai ter o mesmo investimento como tem no cloud, a gente consegue ver isso, mas eles estão investindo muito na segurança e na performance da aplicação. Então, é um investimento mais à base da plataforma, mas eu acredito que não vai ser descontinuado. Mas, quem sabe, na semana que vem, no evento da Atlassian, vem uma notícia, né? Isso aí, realmente, nós, como parceiros, a gente não tem nada e nunca foi nada mencionado também, tá? Então, acredito que, na minha visão, não vai ser descontinuado. Então, se vocês quiserem trazer mais algumas informações ali do rolo que a gente tinha mais para o final da apresentação, e eu vou trazer aqui também um pop-up para vocês sobre o contato da ePlayers, caso vocês queiram o contato, tá? Pode seguir aí, Fernando. Beleza. Vamos só dar uma visão, assim, rápida, né, para o Gurgel não acabar também não ficar tão ansioso aí na parte do tempo. Pensem que existem muitas funcionalidades. É muito difícil a gente passar por todos aqui em uma hora, né? O contexto O principal é garantir que vocês podem testar tudo que tem ali já disponível. Mas aí, quando a gente entra numa visão total de funcionalidades, depois a gente vai passar todo um material para vocês. Hoje, o Gira possui muito mais informações com o IA, né? A gente fez alguns exemplos, a busca, a escrita e por aí vai. Mas tanto o Gira Service Management como o Confluence, existem outros itens também. Então a gente vai reforçar isso com vocês, tá? Então, só para vocês entenderem que é muito mais ali do que a gente tem. No momento que a gente entra do Rovo, tá, gente? O Rovo ele acaba se tornando uma plataforma, ele é um produto que vai estar associado ao domínio de vocês. Tá? Para eu acessar o Rovo, ele basicamente vai nos enviar para a interface do Atlassian Home. Para quem ainda não tem o contexto, né, do Atlassian Home, importante, vão ter bons trabalhos aí dentro. A partir daí, pesquisar bate-papo. Então, o Rovo, ele adiciona mais a cara da IA que a gente está acostumado, né, que é a generativa.
Então, eu posso bater papo, eu tenho aqui todo um prompt para conversar com os agentes, e ao mesmo tempo eu posso criar novos agentes. Então, essas informações que eu tenho aqui, elas são pré-definidas. Então, como um GPT, né? Como eu estou criando um projeto ali onde eu anexo informação, por aí vai, eu posso criar agentes, pedir, né, e falar com ele o que esse agente tem que fazer, ou eu posso configurar mais informações aqui. E o mais bacana, gente, que é o que o Gurgel começou a falar. O Rovo, ele vai pesquisar conteúdos que vocês definirem. Então, por exemplo, esse meu agente, ele é um agente que eu quero que ele olhe só o meu espaço do Atlassian Intelligence, nada mais. Então, quando eu conversar com esse agente, ele vai pegar só os meus dados. E o Rovo, ele não é apenas uma IA generativa, tá, gente? Não pensem que o Rovo é igual ao ChatGPT. O ChatGPT tem um objetivo muito maior, que é criar toda essa IA. O Rovo, ele tem essa questão maior dentro do ecossistema de vocês. Então, é basicamente uma IA generativa que você está conectando com vários elementos da sua organização para criar um filtro melhor. Então, posso selecionar espaço, conteúdo, e a partir daí, no meu bate-papo, essa conversa vai acontecer assim. Então, pensem nisso. Eu consigo gerenciar isso tudo aqui na administração de vocês, pegando lá do Gira, né, e conectando aqui. O mais importante, na administração, e aí eu deixo a cereja do bolo, né? Quando eu estou configurando o Rovo, ó, aqui já é diferente, vocês conseguem ver, né, gente? Tem duas classificações. No Rovo, eu consigo adicionar conectores. E esses conectores já são específicos e prontos. Eu não preciso customizar. Só colocar a configuração de vocês. Então aqui já está tudo específico e disponíveis para vocês. Por exemplo, aqui na A-Players, onde a gente tem o nosso ambiente, eu consigo ver os conectores. Então, eu tenho com Teams, com SharePoint, Gira de outras plataformas, e eu posso também adicionar mais. E aí vai mostrar todos os elementos que eu já tenho conectado. Feito isso, vai acontecer toda uma sincronização, indexação, e eu já tenho toda a possibilidade aqui, se eu voltar no Gira, do bate-papo. Vai estar sempre aqui. Sempre vai estar o Rovo aqui. Ele vai olhar todos os elementos, vai linkar, fazer toda essa parte de automações. E se vocês acham ainda, né, que o Rovo vai ser só um produto aqui dentro, esse aqui é o meu desktop hoje. A minha página inicial, desktop não, página inicial do browser. É o Rovo. O Rovo está pegando tudo da minha empresa aqui. Eu posso fazer chat, search, aqui eu tenho os links. Então ele se torna a minha busca do meu trabalho hoje. Tudo que eu tenho que pesquisar, eu vou pesquisar aqui. Então, configurando os nossos agentes, interagindo e tendo a possibilidade de ter uma pesquisa muito, muito, muito maior, principalmente aqui no Confluence, onde a gente pode pesquisar qualquer item e selecionar da onde eu quero buscar. Então, o Rovo, basicamente, ele acaba se tornando a IA de vocês. Ao invés de, né, agora só a provocação, já rapidinho, ao invés do DeepSeek lá, que é open source, que vocês podem pegar isso, podem criar toda a IA de vocês, perfeito. O Rovo tem o objetivo de conectar com tudo e criar a IA de vocês.
Exato, né? Assim, é importante esse entendimento, Fernando. Obrigado por tocar nesse ponto, porque é super importante. O ChatGPT e outros similares, eles estão essencialmente trabalhando com dados públicos. Então, a inteligência que esses dispositivos operam são baseadas num banco de dados público. Quando a gente fala do Rovo, a gente está falando de tratar mecanismo de aprendizados automáticos dentro dos dados privados, dentro dos dados que estão contidos dentro da plataforma da Atlassian. Então, a partir desse momento, você está dizendo o seguinte: você está sendo capaz de criar agentes que vai aprender os aspectos do seu ambiente particular, né? Então, aqui que tem isso, né? E obviamente que se sua empresa, aqui a gente está falando dentro de um universo da Atlassian, a, a, a inteligência artificial generativa, ela pressupõe essa capacidade de você gerar inteligência em cima dos seus dados privados, que pode ser dentro da Atlassian, poderia ser também num outro tipo de projeto que você queira desenvolver de um projeto de inteligência artificial proprietária para sua empresa, não associada à Atlassian, que aí é uma inteligência artificial generativa com os seus próprios dados. ChatGPT lá que trabalha com dado público, inteligência artificial generativa trata dados privados, tá? Mas, e aí, de novo, sigo aqui no convite para que a gente dê continuidade nessa conversa. Assim, espero ter bastante convites aí para aprofundar todo o contexto de inteligência artificial de Atlas, fora da Atlas, a gente pode, de alguma forma, colaborar com vocês. E eu acho que o meu encerramento seria esse: agradecer muito a presença de todo mundo que esteve aqui. Ficou faltando algumas demos bacanas que a gente tinha. A gente vai pensar numa maneira inteligente aqui de eventualmente produzir vídeos e compartilhar em um outro formato, para que vocês não percam um pouco dessa experiência do potencial do Atlassian Intelligence e do Rovo dentro das plataformas da Atlassian. E espero encontrá-los aí em breve. Isso aí, Gugel. Agradeço, pessoal. Obrigado pelo apoio. Você sabe que eu gosto de falar demais, eu sou muito técnico, quero explicar no detalhe, mas a gente tem aqui todo o roteiro, a gente passou por bons pontos e a gente identificou que falar de IA em Volvo é bem ocupado, tem bastante coisa, mas a gente passa para vocês todo o roteiro, alguma coisa que ficar interessante ali dos casos ou vocês queiram trazer casos, acho que é o momento de conectar. Tá? Então, acho que é importante vocês entenderem a lógica, a prática, e é só evolução, gente. Então, esse aqui é o início e com certeza semana que vem vai ter mais. Fechou, Gugel. Tchau, Obrigado, pessoal. Um grande gente. abraço para vocês.